Olá, turmas! Tudo bem com vocês? Professores que acompanham os nossos alunos. Espero que todos estejam bem, com saúde, firme aí nos estudos. Eu sou a professora Lidiana da Cruz. Estamos aí na unidade 1 do componente de arte. Já vamos para a nossa aula 10. E ainda a unidade 1, professora, tem muitas unidades. Sim, bastante aula. Porém, estudante, vocês vão já adiantar os conteúdos que vocês iriam aprender lá no segundo ano. Então, vocês terão essa base muito boa aqui no primeiro ano. E quando estiverem no terceiro ano, vamos rever de novo alguns conteúdos, ampliando, é claro. Vocês terão mais maturidade, terão mais experiências com outros conhecimentos. E aí vocês vão estar preparados para novos conteúdos de arte, aprofundando, fazendo análise crítica de obras de arte, também fazendo produções práticas, certo? Então, estudante, fiquem tranquilos que o nosso currículo está atendendo ao currículo do novo ensino médio, isso mesmo, certo? Então, os conteúdos estão focados nos temas que vocês realmente precisam aprender, se preparando aí para continuar os estudos, certo? Então, todos esses conteúdos fazem parte aí para a sua formação, enquanto cidadão, enquanto pessoas reflexivas, críticas, também vai contribuir para a sua formação tecnológica, para o trabalho, para que você possa aí mudar a sua realidade, isso mesmo. Todos esses conteúdos, de todos os componentes, têm o objetivo de formação, de preparar você para a vida prática, a vida social. Então, queridos, vamos lá, dar início à nossa primeira aula, não, nossa aula 10.1, seguindo aí a unidade 1, quase concluindo, falta pouco para concluir essa unidade. Então, o tema, dando sequência aí no estudo da arte na antiguidade, falamos na aula anterior sobre arte egípcia e agora vamos falar da cultura grega, isso mesmo, com o tema a busca pelo belo, né? Também mitologia e arte e os movimentos nas esculturas. Vamos aqui fazer a leitura das habilidades, analisar criticamente preconceitos, estereótipos e relações de poder, as práticas e discursos verbais, imaginéticos na apreciação e produção das práticas da cultura corporal, de movimento, apropriar-se do patrimônio artístico de diferentes tempos e lugares, né? Por isso, a abordagem da história da arte, para que vocês possam compreender a diversidade, né? A diversidade que há nessas culturas, bem como os processos de legitimação das manifestações artísticas na sociedade, desenvolvendo visão crítica e histórica. Olha que interessante, né, essas habilidades, muito focada aí, então, nos conteúdos, né, os conteúdos estão de acordo a essas habilidades, explorar tecnologias digitais da informação e comunicação, compreendendo seus princípios e funcionalidades e utilizá-las de modo ético, criativo, responsável, adequado à prática de linguagem em diferentes contextos. Então, queridos, observamos aí essas habilidades, são habilidades gerais, não específicas do conteúdo, mas elas são gerais, no qual vai promover, vai possibilitar aí a formação sociopolítica, a formação crítica, a reflexão sobre as culturas, né? Culturas antigas, e poder, então, ter visão crítica sobre todos esses contextos aí no campo da história da arte. Então, é importante ter conhecimento dessas culturas para que possamos compreender também a nossa cultura. Certo? Muitas vezes vocês podem questionar, mas esse conhecimento antigo, lá da cultura antiga, não tem nada a ver conosco. Você não está errado, não, está muito distante. Mas, porém, né? Mas e porém não faz sentido.
Porém, estudante, esses conhecimentos é importante para que possamos conhecer a cultura do outro, né, o contexto histórico das transformações sociais, para que possamos também compreender a atualidade, possamos respeitar a cultura do outro, identificar a nossa, né, e poder respeitar a do outro. Então, todos esses conhecimentos fazem sentido, sim, para a nossa vida, para a nossa formação. Não é no sentido de ter que decorar, de ter que aceitar, né? Aceitar a cultura do outro, o conhecimento do outro, o conhecimento europeu. É uma forma de conhecer a cultura do outro para saber qual é a minha, identificar os meus conhecimentos, os meus saberes, os nossos saberes nacional, local, regional e local, e a partir daí podemos transformar a nossa própria realidade, certo? Por meio do respeito, né, pelo outro, na condição de se colocar no lugar do outro, identificar as diferenças e respeitar, e sanar os preconceitos. Então, é necessário, sim, conhecer, né, conhecer a cultura dos outros, e por meio, então, do currículo aqui na escola, uma forma de se apropriar desses conhecimentos, certo? Então, vamos dar continuidade, vamos para o tema, dar início ao tema, arte grega. O objetivo era a busca pelo belo, né? A busca do belo, ou seja, eles buscavam colocar semelhança convincente das aparências reais das coisas. Isso mesmo, olha como eles buscavam perfeição na representação ali dos corpos humanos, né? Masculino, feminino. Então, estudante, eles tinham muito essa visão de representar a forma ali real, né? Das coisas, dos objetos, principalmente da composição dos corpos humanos. Vamos, então, também falar sobre as técnicas utilizadas por eles, né, nas esculturas, ou seja, buscavam dar movimento nas esculturas, também um pouco da mitologia e arte na cultura grega. Então, eles tinham como objetivo a busca pela expressividade das emoções, diferentemente dos egípcios, que não havia sentimentos, né? Mas aqui, na cultura grega, eles buscavam representar a expressividade das emoções, representava gestos e a interação entre as diferentes figuras. Vocês vão observar isso, como nessa imagem aqui, ó. Olha aí as pessoas com movimento, tanto na figura da direita como da esquerda. Então, vamos lá, vamos seguir aqui, já trazendo uma imagem aqui da arquitetura grega, né? Como eles utilizavam aí as representações e esculturas junto com a arquitetura. Então, aqui nós estamos vendo cariátides, colunas com forma de mulheres. Olha aqui, podemos observar aqui, ó, que as colunas têm forma de mulheres. Isso mesmo. Erechtheion, é um templo dedicado a Atena. Foi construído 421 a.C., na Acrópole de Atenas, na Grécia. Então, essas colunas tinham aí... era uma forma, era uma estrutura, né, de fundir ali aquela arquitetura, porém, eles utilizavam ali já esses materiais e faziam a escultura, tanto de corpos de mulheres como de homens também. Tem muitas outras imagens que trazem, né, essas colunas feitas aí com representação de corpos humanos. Então, eles não perdiam a oportunidade, né? Sempre que estão ali fazendo algum trabalho, como seja na arquitetura, nas esculturas, pintura em vaso, eles eram maravilhosos na pintura em vasos. Tem vasos lindos, né? Quase não trago imagem para vocês
das pinturas feitas em vasos, mas sempre eles buscam representar as pessoas, porque eles tinham uma filosofia ali de que o homem, né? O homem era como os deuses eram como os homens, então por isso que sempre havia muita beleza, né? Eles, no período mais antigo, quase não havia ali representação de movimento ou de sentimentos nas esculturas, porém eles foram desenvolvendo essas técnicas e nós vamos ver nos próximos slides. Então vamos dar sequência, vamos ver o que eu trouxe no próximo slide. Falar um pouquinho mais das esculturas, das características aí da arte grega. A Grécia era um país de organização política diversa ou verso a dos egípcios, ou seja, muito diferente. O padrão estético da arte grega serviu de referência para a estrutura do pensamento filosófico. Então, eram povos muito ligados às questões sociais, humanas, então eles desenvolveram a filosofia. Também se preocupavam com a estética, né? Estética e o artístico do Ocidente. Então, estudante, por isso que foi uma civilização que foi a base aí, né? A base da filosofia e podemos dizer que foi a base de tudo, né? Os gregos inventaram quase tudo. Não tudo, porque com as tecnologias houve muitas invenções mais atuais, porém eles foram grandiosos aí na arte, nas técnicas de escultura, de representação humana, seja na pintura, escultura, como na arquitetura, na filosofia, na política, né? Foram aí grandes inventores nesse sentido. Então, a religião difere muito também da religião egípcia, por quê? Porque eles eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses. Isso mesmo, estudante, em vários deuses, haviam vários deuses, vou trazer para vocês ali a imagem de alguns deuses, ou seja, muitos, politeísta, muitos deuses. Poderia ser um deus trovão, deusa do amor, deusa da fertilidade, deus do sol. Então vocês vão observar que os gregos eles adoravam vários deuses. E os deuses, assim, eram como os humanos, né? Eram como os humanos e pecavam como os humanos. E na mitologia grega, os deuses tinham um relacionamento com os humanos, como vocês devem ter visto em muitos filmes, né? Filmes da mitologia grega. Poderia citar alguns filmes aqui, acredito que no final da aula eu trago ali algumas referências de filmes para vocês assistirem em relação à cultura grega. Então vamos para a tela, vamos falar um pouquinho mais sobre a religião. Difere, então, de outras civilizações, permitia uma relação mais livre entre homens e Deus. Então, havia a relação entre homens e deuses, né? Que, como os humanos, tinham falhas, vícios e muitos pecados, certo? Muito bem, aqui ao lado uma escultura, aí representando um corpo feminino, né? É isso. Eu não trouxe aqui... Geralmente a gente não encontra muito de quem é aquela representação, né, daquela escultura, porque não havia também ali a figura do artista, certo? Então, quase a gente não consegue identificar o título ou quem fez aquele trabalho, aquela obra. Vamos seguindo, então, falando sobre o belo, a busca do belo. Então, está de acordo, para a busca do belo é preciso o quê? Utilizar, né, o naturalismo, isso mesmo. Se quer representar o corpo humano da forma que ele é, então, naturalista, ou seja, o tema predominante em pinturas e esculturas gregas da figura humana era o naturalismo, representar o corpo humano como ele era. É claro que os modelos humanos, né, os modelos vivos que os escultores faziam, né, a escultura, eram pessoas bonitas. Porque se pegar uma pessoa que não tem aquele padrão visto por eles como belo, né, não observamos nenhuma escultura com padrão, né, diferente do que eles tinham como belo. Então, buscavam colocar semelhanças
convincente das aparências reais das coisas. O conceito grego era mimesis, ou seja, imitação. A imitação real ali da figura humana ou dos objetos. Evolução buscava o idealismo nas formas, nos gestos e nos volumes. Aqui ao lado uma outra escultura, aí representando um corpo humano. Aqui nós observamos uma estátua de Eros dormindo. Um trabalho feito no período helenístico, entre séculos 3 e 2 a.C., de bronze. Então, eles passaram a utilizar também o bronze. Antes era o mármore e outro tipo de material, e depois passaram a dominar também o bronze, aliás, o bronze e o mármore. Então, eram esculturas de tamanhos reais. Eles utilizavam esculturas de tamanhos reais, né, do corpo humano, por isso elas eram muito pesadas. Porém, muitos desses trabalhos se perderam, certo? Se perderam com a Primeira e Segunda Guerra Mundial. Muitas vezes essas cidades foram invadidas e essas produções, esses materiais foram roubados ou perdidos, danificados. Então, muitas vezes não havia ali um valor, né, por essas produções, e aí se perdiam. Então, muitas esculturas, algumas delas não são reais, né? Foram cópias de cópias, principalmente as esculturas romanas, muitas delas são cópias, porque eles também faziam cópia das esculturas gregas. Então, vamos lá, vamos dar sequência, vamos para a tela, vamos dar sequência. Vou falar agora sobre mitologia e arte. Então, estudante, os antigos gregos, né, perpetuaram sua mitologia na literatura, ou seja, escreveram muitos textos literários, também através da filosofia. Foi um período, foi na Grécia que surgiram os filósofos mais importantes, né, da história humana. Vocês já falei sobre esses filósofos aqui. Tiveram vários, né, mas tiveram vários gregos, né, filósofos gregos importantes, que até hoje são base aí de muitos estudos. Também na música, no teatro, eles desenvolveram também a linguagem do teatro, né, eram formas de manifestação também, agradecimento aos deuses, pintura, escultura, arquitetura. Olha quantas áreas eles dominaram, muitas áreas aí das linguagens da arte, né? Lembrando que a filosofia é a base de todas as ciências. Mas vocês podem estar perguntando, o que é a filosofia, professor? Aliás, vocês têm um componente de filosofia. Filosofia é a arte de pensar. Olha aí, filosofia também é arte, que é a arte de pensar. Então, os gregos, aqueles, né, mais evoluídos, com a inteligência mais evoluída, podemos dizer assim, eles ficavam nas praças fazendo discurso e as pessoas se aproximavam, principalmente os jovens, com aquelas ideias, né? Eles faziam reflexões sobre muitas curiosidades, sobre a própria existência humana, certo? Então, eles buscavam pensar sobre isso de forma mais aprofundada, buscavam respostas sobre a existência humana, dos deuses, né, do próprio universo. Então, isso é a filosofia, é a arte de pensar. Então, por isso que é a base de todas as ciências. Toda a área de conhecimento surgiu porque houve um momento de reflexão, pensar sobre aquilo. Primeiro pensa, depois vem a dúvida, depois tenta buscar a resposta. Isso é a ciência, né? Então, é claro que a ciência tem técnicas, né, específicas, né, para investigar ali um problema, uma situação, mas a base é a filosofia, que é o pensar. Então, estudante, você quando está pensando sobre algo, sobre o próprio conteúdo de arte, refletindo sobre esses conteúdos, buscando entender o porquê,
aquela civilização desenvolvia daquela forma, né? Tinha a arte como uma função para aqueles objetivos, e porque eles faziam isso, tudo isso é filosofar, é pensar. O que nós não podemos é receber um conhecimento e absorver ele sem buscar pensar o porquê. Sempre, a filosofia é sempre perguntar o porquê disso, o porquê, certo? Então, filosofia, então, é a arte de pensar. Então, vamos voltar para a tela? Vamos para a tela, dar continuidade aqui. Além dos deuses, havia outras entidades, como ninfas e os heróis, ou semideuses, filhos de humanos com um deus ou uma deusa. Então, os deuses geralmente se relacionavam com humanos e os filhos eram semideuses. Os deuses são os 12 deuses do panteão grego, se reuniram no Monte Olímpio. Então, eu trouxe a imagem para vocês. Vamos ver aqui a imagem, estudante. Sempre quando eu assistia algum filme, né, com mitologia grega, eu ficava sem entender. O mais jovem, né? Aqui são os deuses, olha, os 12 deuses aí com esculturas. Então eu sempre ficava, mas o porquê? Né? Será que isso realmente existiu? Eu ficava com dúvida, por quê? Não tinha estudos na escola sobre as mitologias gregas, então a gente fica sem entender. Homens com corpo de animal, meio homem. Vocês perceberam os filmes que vocês assistem, eu não lembro, por um momento eu não tenho nenhum aqui, um homem em mente, mas vários filmes retratando aí mitologias gregas, né, como filhos de deuses, são filmes bastante interessantes, mas temos que assistir com esse olhar, que é mitologia, que faz parte daquela história criada, né, pelaquela pessoa, aquela cultura, naquele período. Então, para eles faziam sentido. Como que nós temos informação sobre essas mitologias? Por meio dos textos escritos, né, da literatura. A própria arte traz informação sobre isso. Então, os cineastas, né, representam aí essas mitologias em forma de filmes. E é muito interessante, eu gosto muito de assistir filmes com base na mitologia grega. Então, vamos lá, conhecer um pouco mais sobre os deuses aqui gregos. Vamos para a tela. Deixa eu ver se eu trouxe aqui mais imagens. Sim, vamos falar de cada um. Deixa eu trazer logo aqui vários deles. Zeus, você já deve ter assistido algum filme com Zeus, que é o rei dos deuses e dos humanos. Né? Palas Atena, deusa da sabedoria. Apolo, deus do sol. Afrodite, deusa do amor e da beleza. Ares, deus da guerra. Mais alguns deuses aqui para vocês. Vamos lá. Dionísio, deus do vinho, das farras e da loucura. Olha, esse deus aí comete muito pecado, né? Das farras e da loucura. Artemis, deusa da caça e da vida selvagem. Hefesto, deus do fogo. Deméter, deusa da colheita. E Hermes, o mensageiro. Então, aí um pouco do que do nome e o que é cada um desses deuses aí criados pelos os gregos. E por último, Hera, a protetora do casamento. Pronto, fechamos aí. Estudante, vamos para uma conexão arte com literatura. Vou falar para vocês da epopeia. O que é isso, professora? Essa palavra estranha que eu nunca ouvi. Ouviram sim. Muitas vezes vocês não lembram, mas vocês estão aprendendo, né? Aprende língua portuguesa, literatura, que começa agora no fundamental, no ensino médio. Né? No fundamental não tem muita abordagem da literatura, somente no ensino médio. Então, vou falar um pouquinho para vocês o que é a epopeia. É um poema épico, é uma estrutura poética do gênero narrativo.
Ou seja, é uma forma de contar a história em versos em vez de prosa. Eu estava lendo, achei bastante interessante, eu até li, né, uns trechos aí de uma epopeia, a Ilíada. Então, sua origem na antiguidade pelo poeta Homero, narrativa de aventuras e heroísmo. Principal elemento de uma epopeia é a presença de um herói como protagonista. Olha aí, um gênero literário. Epopeia, uma forma de contar história em forma de versos, né? Não, como eu coloquei ali, uma forma de contar, né? Uma narrativa de contar uma história que pode ser mitológica, pode ser histórias também real, porém é uma forma de verso, não de prosa. Certo, estudante? Então, eu vou falar um pouquinho mais sobre as características desse estilo aí, desse gênero literário que surgiu na antiguidade. Eu não poderia deixar de falar, certo? Porque muitas vezes vocês estão de encontro com esses livros, né? Esses livros com esse gênero e não entendem. Mas por quê, né? Uma história está sendo contada em versos e tal. Precisa compreender que é um gênero literário. Então, vamos lá? Compreender mais um pouco sobre esse gênero. Então, eu trouxe para vocês a Ilíada e a Odisseia de Homero. Esse texto escrito por Homero. São as epopeias mais importantes do século 8 a.C., considerado, então, as primárias, inspirado pelas narrativas de Homero, né? Grego. Século depois, outros autores criaram os seus poemas épicos, como Eneida, século I a.C., Virgílio e os Lusíadas, de 1572, de Luís Vaz de Camões. Essas foram chamadas, portanto, de epopeias secundárias. Então, as primárias foram essas criadas por Homero. Então, essa narrativa feita por versos, né? Versos poéticos, contando ali uma história de guerra, de luta, de amor, mas em forma de verso. E são grandes, viu? São livros inteiros. Então, estudante, os poemas épicos entraram em decadência no século XVIII, como, por exemplo, as epopeias brasileiras desse século. Olha aqui alguns epopeias aí. O Uruguai, de Basílio da Gama, e Caramuru, de Frei José de Santa Rita. Decadência, ou seja, pararam de escrever nesse gênero, certo? Logo depois, o romance tomou o seu lugar, tratando então da narrativa em prosa, em que o heroísmo é construído baseado em uma perspectiva mais individual e menos representativa de uma nação. Exatamente, então as epopeias eram uma narrativa que contava uma história aí de uma nação, né, dos reis, da mitologia, todo um contexto ali que envolve guerra, que envolve também relacionamentos, enfim. Porém, retratava ali toda uma nação e foi substituído pelo romance, né, a narrativa em prosa, mas com uma perspectiva mais individual. Então, o que é prosa, professora? É o texto sem rima. O verso é rimado. Inclusive, se vocês lerem, pesquisar, eu até fiquei de mandar, não lembro se passei o endereço para vocês, mas vocês podem acessar aí na internet a Ilíada, né? A Ilíada e a Odisseia de Homero, que vocês vão ver que é em versos com base aí numa perspectiva de que as palavras vão rimando, né? Já a prosa é sem rima, ritmo e parágrafos, estrutura métrica, a literação ou número de sílabas. A principal diferença entre a poesia é a musicalidade. Então, a prosa já é um texto sem rima, sem ritmo e sem parágrafo. Já tem uma estrutura métrica. Então, um pouquinho aí de informação para vocês sobre literatura. Vamos para o último tema, o movimento nas esculturas.
Então, no período clássico, né, percebe-se significativas evoluções técnicas. Por exemplo, o corpo continuava na posição frontal, mas ampliou os espaços dos braços e pernas, dando a impressão mais soltas, né? Mais soltos. O desafio dos escultores era representar o movimento do corpo humano nas estátuas. Eles foram adquirindo aí com o tempo, né? Vamos ver aqui, ó, os couros, né? Que eram os rapazes jovens que eram modelos para essa representação. As estátuas mortuárias em tamanho natural ainda eram rígidas e frontalmente estruturadas, como essa que vocês estão observando aqui, ó. Olha como elas eram bem rígidas ali, estáticas mesmo, sem movimento em braços, pernas ou expressões, né? Ganhando fluidez diferentes das egípcias. Então, são mais suaves, né? São suaves transições de movimento que dão forma mais natural à estátua. Essa couros aqui foi produzida 600 anos antes de Cristo. Aqui um outro exemplo, já com o movimento, né? Discóbulo, cópia romana do original grego, de Miron, 450 a.C. Está lá no Museu Arqueológico Nacional de Nápoles. Então, podemos ver aqui essa imagem já com movimentos nas pernas, nos braços, na cabeça, aí buscando o símbolo aí, né, dos Jogos Olímpicos, né, jogando aí um disco, né, um movimento aí jogando, né, um disco. Vamos ver a próxima imagem. Aqui nós já observamos expressividade, ó, no rosto, né? A busca pela expressividade das emoções. Eram representadas por meio de gestos e interação entre as figuras. Podia ser apreciada em todos os ângulos. Então, essas duas imagens aí, ó, estudantes, podemos observar a expressão do rosto, né, olhando aí para um lado, estão olhando para cima, né, esses dois soldados aí. Então, olha o tecido, como eles conseguem representar aí o movimento da roupa, né? Olha os detalhes aí bem definidos aí de movimento. Então, com o tempo, eles foram adquirindo, né, os escultores foram cada vez mais colocando movimento nas esculturas. Os gregos procuravam na arquitetura, pintura e na escultura impor proporção simétrica, que quer dizer o quê? Simetria, perfeição ali, a medida, né, do lado era a mesma medida do lado direito, era a mesma medida do lado esquerdo. Isso nas arquiteturas também, nas construções, eram tudo bem simétrico. Harmonia e leveza, mesmo que os templos fossem construídos com pedras. Então, por meio aí dos desenhos feitos nas colunas, né, para dar uma impressão de leveza, tanto nas colunas dos templos como nas esculturas. Olha aí que interessante. Trouxe para vocês também um templo grego aqui, ó, destruído, aí, quase que destruído. O Partenon foi construído em 480 ou 323 a.C., em homenagem à deusa Atena, com 46 colunas externas de mais de 10 metros de altura, 1,90 de diâmetro, então colunas gigantescas, né? Unia blocos de mármore com madeira. O estilo estético das colunas ficou conhecido como dórico, estilo simples e maciço. A principal função dos templos era o quê? Para proteger as esculturas dos deuses. Isso mesmo. Então, estudante, podemos observar aqui essa grandiosidade. Claro que, com o passar do tempo, essas construções vão sendo, né, destruídas pelo tempo, chuva e sol, mas aqui ficou aí os vestígios, né, dessa arquitetura grega. Então, observamos aí que essa civilização, né, uma civilização
bastante evoluída, né? Mesmo lá no seu tempo, estando num período antigo, mas eram muito evoluídos, além do seu tempo, porque desenvolveram tantas áreas de conhecimento, né? Como a literatura, a arte, né? Várias linguagens da arte, como teatro, pintura, escultura, arquitetura também foi maravilhosa, né? Uma cultura versus aí aos egípcios, e havia outras culturas também, porém nós focamos essas que mais abordamos mesmo no currículo, para vocês conhecerem a base da nossa civilização. Hoje, muitos conhecimentos, muitas coisas que temos foram com base nessas civilizações. Então, por isso é importante estudar, né, adquirir esses conhecimentos e abstrair, né, acho que é essa palavra, falar uma palavra mais simples, tirar o que é mais importante, né, desses conhecimentos aí. Então, queridos, foi esse o tema de hoje, a arte grega, a busca pelo belo, também artistas, né, que não eram reconhecidos, estavam ali em função, muitas vezes, de produzir arte, principalmente as esculturas, pinturas, né, para adoração aos deuses, também para as questões políticas, sociológicas da época, né? Porém, foram trabalhos maravilhosos que foram até imitados por outra cultura, certo? Obrigado pela atenção e aguardo vocês até a próxima aula. Tchau, tchau.